Por que a gente faz o que faz? Sabe, de onde vêm nossos impulsos, tanto os melhores quanto os piores? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na biologia complexa por trás do comportamento humano, usando como guia a obra gigantesca de Robert Sapolsky, Comporte-se. Vamos investigar as origens de tudo, desde os atos mais incríveis de heroísmo até as coisas mais terríveis que somos capazes de fazer. Ok, vamos parar para pensar nisso aqui. Essa é a chave de tudo. O mesmo ato, o mesmo exato movimento de puxar um gatilho pode ter significados completamente opostos. Pode ser um ato de ódio puro ou pode ser um ato para defender alguém que amamos. O comportamento é o mesmo, mas o que muda é o contexto, a intenção, tudo. Então a pergunta é, como a gente consegue entender o porquê de algo aconteceu? E para responder essa pergunta, a gente vai embarcar numa espécie de história de detetive. Só que com uma diferença. Em vez de ir para frente no tempo, a gente vai fazer o caminho contrário. Vamos voltar, camada por camada, para descobrir tudo o que levou àquele único momento. A nossa investigação começa um segundinho antes do comportamento acontecer, e daí a gente vai voltando no tempo. Primeiro, o que estava acontecendo no cérebro naquele instante. Depois, os cheiros, os sons dos minutos antes. A influência dos hormônios, horas antes. As experiências que a pessoa teve ao longo da vida. E por fim, a gente vai voltar muito no tempo até chegar nas forças da cultura e da evolução que estão agindo há milhares de anos. Então, bora lá. Nossa investigação começa agora, no momento exato da ação. O que está rolando dentro da nossa cabeça naquele segundo antes da gente agir. É aqui que a neurobiologia entra com tudo. Para a gente entender de um jeito mais fácil, dá para pensar no cérebro como se ele tivesse 3 camadas. A camada mais antiga, lá no fundo, cuida do básico, tipo respirar e sentir fome, tudo no automático. A do meio é o sistema límbico, o centro das nossas emoções. E a camada mais nova, por cima, é o neocórtex, onde mora o pensamento racional. O tempo todo, essas 3 partes estão conversando ou brigando. E é aqui que a coisa fica interessante. Dentro do cérebro existe uma batalha constante. De um lado, a gente tem a amígdala. Pensa nela como o alarme de incêndio do corpo. Ela reage em milissegundos, sem pensar, a qualquer sinal de perigo. Do outro lado, tem o córtex pré-frontal, que é tipo o CEO da empresa. Ele analisa, planeja, tenta controlar os impulsos. Muitas das nossas ações, tanto as boas quanto as ruins, são o resultado direto dessa eterna queda de braço entre a emoção e a razão. Mas, claro, o cérebro que age naquele segundo não surgiu do nada. Então agora vamos ampliar o nosso foco. O cérebro é constantemente moldado por tudo que a gente vive, desde o que aconteceu minutos atrás até as nossas experiências de anos. E olha que incrível isso, para ilustrar uma ideia chamada neuroplasticidade. Num estudo, algumas pessoas só imaginaram que estavam tocando piano, e o cérebro delas mudou fisicamente, de um jeito parecido com o de quem realmente tocou. Ou seja, nossos pensamentos e as nossas experiências literalmente remodelam as conexões do nosso cérebro. Então, a grande questão é, tudo importa. O estresse que a gente sente, os hormônios que circulam no corpo, os traumas de infância, o que a gente aprende na escola, tudo isso vai esculpindo a arquitetura do nosso cérebro, deixando a gente mais propenso a reagir de certas maneiras no futuro. Bom, até agora a gente focou na vida de uma pessoa. Mas a história não para por aí não. Vamos dar um passo ainda maior para trás, para as forças gigantescas que moldaram não só o indivíduo, mas a nossa espécie inteira. Isso significa que, dentro da gente, nós carregamos ecos de um passado muito distante. Ecos de como nossos ancestrais viveram e dos desafios que eles tiveram que superar. Pensa assim, a cultura define o que a gente acha certo e errado. A ecologia, tipo, se nossos antepassados viviam num deserto ou numa floresta, influenciou se as sociedades se tornaram mais coletivistas ou individualistas. E, claro, a evolução, que por milhões de anos foi selecionando traços que ajudavam a gente a sobreviver. Esses fatores super antigos formam a base de tudo. Certo. Se o nosso comportamento é o resultado de uma cascata imensa de fatores biológicos, o que isso quer dizer sobre as nossas escolhas, sobre responsabilidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se cada ação é só a consequência de uma atividade no cérebro que foi moldada por hormônios que foram influenciados por experiências de vida, que foram condicionadas pela cultura e pela evolução, onde exatamente entra a nossa escolha? O Sapolsky usa essa metáfora do homúnculo, que é ótima. É para a gente se questionar, será que existe um eu separado de tudo isso? Um piloto na cabine do cérebro que toma as decisões?
Ou será que esse eu é, na verdade, a própria máquina biológica funcionando? E é fundamental a gente lembrar que estamos só no comecinho de mapear esse território. A ciência que estuda as bases biológicas do comportamento é surpreendentemente recente. Olha só este gráfico, por exemplo. O estudo da neurociência da agressão praticamente não existia antes dos anos 80. Quase tudo que a gente sabe sobre isso foi descoberto nas últimas décadas. É muito, muito novo. A mesma coisa vale para a confiança. A ocitocina, que o pessoal chama de hormônio do amor, só começou a ser estudada de verdade na última década. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente estava completamente no escuro sobre muitas dessas forças. E essa nova compreensão nos força a olhar para as coisas de um jeito mais complexo. Se os piores atos podem ser produto de uma biologia moldada por coisas que a pessoa não controla, como um trauma na infância, como a gente pode simplesmente julgar? Entender não é desculpar, mas nos obriga a repensar. E essa é, talvez, a mensagem final mais poderosa de todas. Entender a biologia por trás do que a gente faz não nos torna mais frios ou calculistas. Muito pelo contrário, pode abrir as portas para um nível muito mais profundo de empatia e compaixão ao nos fazer reconhecer toda essa teia complexa de influências que torna cada um de nós simplesmente humano.